Bom dia, amigos, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Eu sou a Day, este aqui é o Blog by Day, sejam todos muito bem-vindos ao nosso caderno de tricô na internet. Hoje eu tô super feliz porque eu vim finalmente mostrar pra vocês o passo a passo deste suéter, que pode ser também considerado um casaco fechado, um pullover, como você preferir chamar, tá bom? Aqui tem a receitinha atrás, só que quando eu tentei tricotar esse daqui, eu não consegui, tá bom? Eu achei a receita um pouco resumida, não sei, gente. Eu realmente tenho muita dificuldade com receitas assim. Então o que eu fiz foi readaptar a receita, reescrever, fiz algumas mudanças e alterações. Aqui no vídeo eu vou mostrar pra vocês a minha receita, essa daqui que eu fiz, mas lá no blog ficam os créditos, medida final, tensão, amostra, lista de materiais e tudo que você precisa para tricotar essa peça. Junto comigo ela forma as listras naturalmente, por isso que é bacana trabalhar com esse fio. É um fio macio, gostoso, é uma peça que vai rápido, eu demorei porque, claro, eu tava gravando. Vou deixar aqui do lado, a pedido de alguns amigos, a peça em uso, né, para vocês verem ela em movimento realmente. Se você é zero iniciante no tricô, talvez essa peça não seja para você, você precisa de um pouquinho só de prática no tricô, porque a gente vai fazer a gola de forma circular, que é essa golinha aqui. Nós vamos fazer a frente e as costas separadas e juntar, tem ponto decorativo na parte da frente, e nós vamos fazer as mangas separadas e juntar a peça. Não tem ponto de borda na manga, recomendo que você coloque, porque foi uma coisa que depois que eu terminei de tecer a peça eu também percebi que eu poderia ter colocado, mas enfim, gente. No blog, como eu falei, fica a receita escrita para você imprimir e guardar. Esse vídeo eu vou dividir em duas partes para não ficar muito difícil para editar, mas os links ficam todos na descrição do vídeo. Tem também a indicação de como fazer o ajuste dessa peça, se você quiser ela menor ou maior, já deixei gravado aqui no meu canal. E do mais, gente, eu peço para que você ajude o meu trabalho deixando um like, uma curtida aqui, ó, no cantinho desse vídeo. Isso ajuda muito o meu trabalho. Vamos tricotar e a gente se vê lá no final. Então vamos lá, gente. Eu vou utilizar o fio Color Pool na cor 8674 da Círculo. Esse é um tom de vermelho que a gente vai começar, só que presta atenção. Eu vou tirar toda essa primeira tonalidade que vem no fio para procurar a primeira emenda, a primeira mudança de cor. Quando eu identificar ela, eu vou então separar, então, novelo para um lado, e aqui a gente consegue perceber todo o degradê de cor que o fio vai formar, são as listras, e aqui eu vou montar o meu primeiro ponto, que é aquele nó que a gente inicia a montagem. Então aqui é a forma como eu faço para que a gente consiga depois separar todo esse excesso de fio. A gente não vai utilizar ele para começar o trabalho, ele vai ser utilizado para costura. Então, ele fica aqui escondidinho. E no nosso nó corrediço, eu vou colocar a minha agulha, eu estou utilizando agulhas número 6, e fazer a montagem pelo polegar. Então, eu tenho aqui 3, 4, 5, 6, e eu vou terminando a minha montagem. Se você tem dúvida, eu vou deixar na descrição desse vídeo a videoaula para que você aprenda a montagem pelo polegar. Aqui estão, então, todos os pontos montados na minha agulha. Eu tenho uma grande reta com os pontos e eu vou começar agora na primeira carreira, que é feita com 2 pontos em meia. Então, a gente coloca a agulha e faz meia, meia. Depois, o fio retorna para frente e nós vamos tecer tricô, tricô. Isso é uma barra 2x2 no tricô. E eu continuo tecendo 2 pontos em meia e 2 pontos em tricô por todos os pontos da carreira. Quando a gente chegar no final, nós terminamos com 2 pontos em meia e 2 pontos em tricô. Por ser uma carreira grande, eu acelerei, porque não dá para mostrar pontinho por pontinho sem o vídeo ficar muito grande. A gente vai repetir a primeira carreira igual na segunda, terceira, quarta, quinta, sexta e sétima. Então, elas são a mesma coisa para formar nossa barra 2x2 e agora vamos para o corpo da peça. Eu vou colocar aqui marcadores separando os 10 pontos iniciais e depois os 10 pontos finais da carreira. Agora eu vou separar os 9 pontos depois dos 10 pontos iniciais e os 9 pontos antes dos 10 finais. E no centro eu tenho 22 pontos,
Então, o nosso trabalho vai começar na 8ª carreira, fazendo 10 pontos em meia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Passo o marcador, fio agora vem para frente, porque eu vou tecer o ponto em tricô, e vamos fazer 3 tricôs. 1, 2, 3. Quando a gente termina, nós vamos fazer uma trancinha bem aqui. Então, a gente vai pegar o fio e passar para trás, uma agulha auxiliar, um palitinho, qualquer coisa, a gente vai pegar os 2 próximos pontos e deixá-los atrás do nosso trabalho. Depois, nós vamos tecer um ponto apenas em meia, retornar os pontos que estavam lá atrás para a agulha da esquerda, e nesses 2 pontos eu teço meia. Então, meia, meia. O fio agora retorna para frente e eu vou tecer 3 pontos em tricô, porque a minha trancinha tem 3 tricôs antes e 3 tricôs depois. Quando a gente chega no segundo marcador, nós temos o ponto central do nosso trabalho, que vai ser feito nesse momento com 22 pontos em tricô. Então, aqui não tem segredo, todos os 22 pontos centrais do trabalho eu vou tecer em tricô. Vou acelerar o vídeo para não ficar muito cansativo. Como eu já fiz uma marcação, eu não preciso contar. Cheguei no final do marcador porque eu estou no 22º ponto em tricô. Agora eu repito a minha trança. 3 pontos em tricô. O fio vai para trás. Pega a agulha auxiliar, vamos passar 2 pontos para ela e mantê-los atrás do nosso trabalho. Depois vamos tecer um ponto em meia. É a mesma trança que eu fiz anteriormente. Retorno os pontos que estavam atrás do trabalho, teço eles em meia. Depois eu transfiro meu fio para frente, devolvo ele para frente para fazer 3 pontos em tricô. E agora, nesse último marcador, nós vamos fazer 10 pontos em meia. Então, o fio vai para trás e agora, até o final da carreira, os pontos são em meia. Essa foi a 8ª carreira, a primeira carreira de ponto decorativo do corpo da nossa peça. Espero que você tenha conseguido entender e tecer ela junto comigo, tá bom? Esse é o resultado. Na 9ª carreira, nós vamos iniciar fazendo 19 pontos em tricô, ou seja, vamos tecer os 10 primeiros pontos iniciais com o avesso em tricô e depois os 9 pontos da trancinha também em tricô, totalizando 19 pontos iniciais em tricô, ou seja, até chegar no nosso segundo marcador. Passamos ele e estamos na parte central da carreira. Agora, nós vamos fazer fio para trás do trabalho, um ponto em meia. Esse primeiro ponto, ele antecede o desenho da nossa pipoca, tá bom? Então, um ponto em meia e agora eu repito. Meia, sem tirar o meia do trabalho eu faço um tricô, sem tirá-lo da agulha eu faço um meia. No mesmo ponto eu fiz 3 pontos e agora eu faço 3 pontos juntos em tricô. Eu aumentei 3, diminui 3 e repito isso. Vamos lá então de novo. Um ponto em meia, sem tirar eu faço tricô, sem tirar da agulha eu faço agora um meia. Logo na sequência eu faço 3 pontos juntos em tricô. Esse é o ponto pipoca. Se você tem dificuldade, tem videoaula só dele no meu canal. E eu continuo repetindo, um meia, um tricô e um meia no mesmo ponto. E logo depois eu faço 3 pontos juntos em tricô. Para o vídeo não ficar cansativo, eu vou acelerar um pouquinho aqui,
porque eu saí repetindo exatamente o ponto pipoca até chegar nos últimos pontos centrais da carreira desse pontinho que eu vou mostrar para vocês. Nós terminamos com 3 pontos juntos em tricô e o último ponto precisa ser em meia. Acho que eu falei pronto, né? Passamos o marcador e agora nós vamos fazer 19 pontos em tricô, porque é uma carreira do avesso e o avesso nós sempre tecemos os pontos em tricô, tirando os pontos centrais que serão feitos em pipoca, tá bom? E a pipoca ela é feita pelo avesso da nossa peça. Então aqui eu vou acelerar um pouquinho o vídeo, pois eu estou tecendo apenas 19 pontos em tricô. E essa é a 9ª carreira, a 2ª carreira do ponto decorativo do corpo da nossa peça. Na 10ª carreira, vamos iniciar com 10 pontos em meia. Então, esse primeiro bloquinho do nosso casaco, 10 pontos em meia, normalmente sem nenhuma mudança, tá bom? Cheguei no primeiro marcador, só para lembrar, nós vamos passar o marcador, tecer 3 pontos em tricô. Logo depois, nós vamos pegar a nossa agulha auxiliar, passar 2 pontos da agulha esquerda para ela, mantê-los atrás do nosso trabalho, tecer 1 ponto em meia, depois devolvemos os 2 pontos da agulha auxiliar, tecemos 2 meias sobre eles, fio retorna para frente, vamos tecer 3 tricôs, passamos os pontos novamente e aqui a gente tem que tecer todos os pontos em tricô. Então, são 22 pontos em tricô nos pontos dessa parte central do casaco. Como eu falei para vocês, o ponto pipoca, ele tem o direito feito em tricô. É como se o ponto fosse ao contrário. E faz parte, tá bom? É correto, isso é normal. A pipoca, ela se forma do avesso e aí ela aparece pelo lado do direito magicamente. Quando terminamos, nós passamos o terceiro marcador, fazemos 3 pontos em tricô. Mais uma vez a trancinha, então eu retorno o fio para trás do trabalho, pego a agulha auxiliar, passo 2 pontos da agulha esquerda, mantenho atrás do trabalho, teço 1 ponto em meia, retorno os pontos da agulha auxiliar para a agulha da esquerda, teço 2 pontos em meia, o fio vai retornar para a parte da frente do trabalho, vamos tecer 3 tricôs. Chegamos no 4º e último marcador e agora não precisa contar porque nós vamos fazer 10 pontos em meia novamente para fechar o nosso sanduichinho. O que eu faço de um lado, eu preciso fazer no final também da carreira. E assim nós terminamos a 10ª ou terceira carreira do corpo da peça. Na 11ª carreira, vamos fazer novamente os 19 pontos iniciais da carreira em tricô. Então, eu faço os 10 primeiros, passo o primeiro marcador, teço 9 pontos em tricô, totalizando 19. E aí, eu chego no fim do segundo marcador e agora eu preciso fazer a minha pipoquinha de novo, que agora vai inverter. Então, o primeiro ponto eu mantenho em meia, que é como se fosse uma bordinha, entende? Então, esse primeiro é em meia. Depois, eu vou fazer 3 pontos juntos em tricô. Então, agora eu vou começar com 3 pontos juntos, para as minhas pipocas desencontrarem. O fio vai para trás e agora eu faço 1 ponto meia, sem tirar um tricô e sem tirar 1 ponto em meia no mesmo ponto. E assim eu fico repetindo. 3 pontos juntos em tricô e logo depois meia tricô meia no mesmo ponto. Eu agora só comecei ao contrário, né? Vocês viram que da primeira vez eu comecei com meia tricô meia, 3 pontos juntos em tricô. Agora eu faço 3 pontos juntos em tricô, meia tricô e meia.
Vou acelerar um pouquinho o vídeo para mostrar o final dessa quarta carreira do corpo da peça para vocês, porque o final dessa parte central também tem que ter atenção. Então vamos lá. Quando você chegar nos últimos 2 pontinhos, o primeiro você vai tecer meia tricô meia e o último ponto em meia, tá bom? Como a gente começou, o último também é em meia. Passamos o terceiro marcador, os últimos 19 pontos são de novo em tricô. Então o fio vem pra frente e eu não preciso nem contar. Eu vou tecer os 9 da primeira trancinha e os 10 pra gente terminar com 19 pontos em tricô. Qualquer erro, qualquer ponto sobrando, você errou e é preciso ver aonde está o erro, porque aqui a continha tem que fechar certinha, viu, gente? Prontinho, terminamos a 11ª carreira e agora eu vou repetir da carreira 8 a 11, num total de 16 vezes. Eu fiz aqui uma vez, mas eu preciso fazer mais 15, até chegar na carreira 64. Se você está ajustando a peça, eu teci até que a minha peça tivesse 40 centímetros de altura total. Vou mostrar para você como eu faço essa medida, porque tem gente que às vezes não sabe tirar fazer essa medida. Então eu deixo a minha peça sobre a mesa, pego aqui a minha fita métrica, lá da última carreirinha até a minha barra, eu conto quanto eu tenho de altura, tá bom? Então aqui está, 40 centímetros de altura, carreira 64, igual eu deixei na carreira escrita. Se você for marcando no papel, é o que deve dar aproximado, se a sua amostra bateu com a minha. Na carreira 65, a gente arremata 2 pontos iniciais. Então eu passo o anterior sobre o ponto que eu teci, faço um ponto em meia e passo o anterior sobre o ponto que eu teci 2 vezes, e agora eu sigo a 8ª carreira como se nada tivesse acontecido. Eu já mostrei a carreira número 8 para vocês, então não tem necessidade de mostrar tudo novamente. Na carreira 66, a gente arremata 2, então eu faço tricô, tricô, passo o anterior sobre o ponto que eu teci. Depois outro ponto tricô, passo o anterior sobre o ponto que eu teci. E agora eu sigo a carreira como se nada tivesse acontecido novamente. Ao invés de eu ter 10 pontos iniciais e finais, agora eu tenho 8. Fora isso, tá tudo igual. Na carreira 67, eu vou arrematar só um pontinho. Então eu faço um ponto em meia, outro ponto em meia e passo o anterior sobre o ponto que eu teci. E sigo tricotando como se nada tivesse acontecido. Mas agora eu tenho 7 pontos nesse bloquinho inicial do meu casaco. E para terminar, vamos arrematar um ponto na carreira 68. Tricô, tricô, passo o anterior sobre ele, sigo a carreira normalmente, como a carreira número 11 do nosso trabalho. Então o desenho, o motivo, o padrão continua. E agora eu tenho 7 pontos nesse começo da carreira, nesse primeiro bloco inicial. No final eu também vou ficar com 7 pontos em meia, porque eu arrematei 3 pontos totais. E eu tenho 54 pontos totais na agulha, se você quiser contar. Então, olha aqui, ó, 7 pontos do lado de cá. Eu tinha 10, agora eu tenho 7 de um lado e do outro. Perfeito? Aqui está o meu desenho, meu ponto decorativo. E agora a gente vai se preparar para crescer um pouquinho a peça. Eu continuei fazendo ponto decorativo até que a minha peça tivesse 52 centímetros de altura. Eu fui repetindo as carreiras 8 a 11 normalmente, só com essa parte um pouquinho menor, porque agora eu não tinha 10 no começo e no final, eu só tinha 7, mas a receita continua a mesma. E agora que a minha peça tem 52 centímetros, eu vou colocar 2 marcadores para começar a fazer o decote da peça. Eu vou vou separar os 8 pontos centrais da minha carreira. Então eu contei 23 para um lado, 23 para outro, 23 totais, viu, gente?
para separar os 8 pontos centrais da carreira. Então, ficou assim, ó, 23, 8, 23. Deu para entender? E é por isso que agora a gente sabe aonde que a gente vai começar o nosso decote, porque esses pontos entre os marcadores verdes vão sair. Estou mostrando a quantidade de novelo que ainda tem bastante novelo aqui. E a gente vai começar agora tecendo os 8 primeiros pontos. 7, né, gente? São 7 pontos em meia, me desculpem. 7 pontos em meia. Passo o marcador. Faço aqui o nosso primeiro trançado. Normalmente, como se eu estivesse começando a carreira 81, lá igual a oitava carreira, normal, como se nada tivesse acontecido. Então, eu tô fazendo aquele primeiro trançadinho, devolve os pontos, desce em meia, depois fio pra frente, 3 pontos em tricô, passo o marcador, vamos começar a fazer aqui os pontos em tricô. Ó, eu não cheguei nem no marcador verde, eu tô seguindo a receita como se tivesse normalmente a minha receita acontecendo. Então, agora eu vou fazer os pontos em tricô. Só que olha só, agora eu cheguei no marcador verde, sinal de que eu cheguei na parte que eu determinei que vai ser o decote do meu casaco. Retiro o marcador verde e agora a gente vai arrematar os pontos, fazendo tricô, tricô e passe o anterior sobre o ponto que a gente teceu. Outro ponto em tricô, passo anterior sobre o ponto que teceu. Tricô, passo anterior sobre ele. Tricô, passo anterior sobre ele. Eu tô fazendo um arremate em tricô. Também tem vídeo disso aqui no meu canal, caso você precise de uma videoaula específica para isso. Cheguei então no último ponto, vou retirar o segundo marcador e agora eu vou fazer mais um arremate para trazer o decote para o lado esquerdo da peça. E agora eu sigo os pontos em tricô, normalmente, como se eu estivesse tricotando os pontos centrais. Então, eu termino aqui os pontos em tricô, chego no meu terceiro marcador, passo ele para outra agulha, vamos fazer 3 pontos em tricô, aquele trançadinho pequenininho, ou seja, 2 pontos para trás do trabalho, 1 ponto em meia, devolve os pontos que estavam lá atrás, tece eles em meia, retorna o fio para frente, 3 tricôs e depois os últimos pontos são em meia. Então, a gente termina a carreira com 7 pontos em meia. E essa foi a minha carreira 81, que é como se fosse igual à oitava carreira, só que agora eu dividi a peça. Então, a gente vai seguir cada lado separadamente, porque agora eu tenho o buraco que começa o meu decote. Deu para entender? Então, a gente vai seguir como se a gente fosse tecer a 9ª carreira, só que o nosso decote vai começar a aparecer porque a gente vai fazer arremates para ele ficar aqui, ó, em U. A 9ª carreira, que a gente vai tecer só nesse ombro, primeiro, nós tecemos os pontos em tricô até chegar no primeiro marcador, ou seja, 7 tricôs. Depois, a gente vai somar os 9 pontinhos em tricô do nosso trançado. Quando a gente chegar nos pontos que eram do desenho da pipoquinha, nós vamos fazer o primeiro ponto em meia, depois fazemos meia tricô, meia no mesmo ponto e 3 pontos juntos em tricô. Mais uma vez, a gente vai terminar a carreira com meia, tricô, meia e o último ponto, não tem como fazer 3 pontos juntos em tricô, então a gente só faz um tricô. Na próxima carreira, 83, nós vamos fazer um ponto em meia, outro ponto em meia
e passamos o anterior sobre ele, para fazer uma diminuição. Um ponto em meia, o anterior sobre ele, duas diminuições. Um ponto em meia, passo o anterior sobre ele, três diminuições, desculpa. E agora, um ponto em meia, passo o ponto sobre ele, 4 diminuições ao lado do decote. Volto o fio para frente, vamos tecer os pontos em tricô, como se nada tivesse acontecido. Faço a minha trancinha, porque eu tô do lado do direito e todo direito tem essa trancinha. Vou acelerar um pouquinho o vídeo para não ficar muito repetitivo. E eu termino com os pontos em meia, são 7 meias, tá bom? Pelo lado do avesso, eu vou começar fazendo os 7 pontos iniciais em tricô, como se eu estivesse tecendo a receita também normalmente. Depois que eu termino esses primeiros pontos em tricô, vou tecer os pontos em tricô para o primeiro trançadinho. Então, eu somo os 9 pontos aqui em tricô. E agora a gente chegou no final do segundo marcador, no que seria o motivo do ponto pipoca. Então, vamos lá. Primeiro ponto sempre em meia, fio para frente, 3 pontos juntos em tricô. E agora a gente só tem um ponto na agulha, a gente não faz aumento, a gente tece ele em meia e só isso, não faz mais nada, tá bom? Pelo lado do direito, a gente vai fazer um ponto em meia, outro ponto em meia, passo anterior sobre ele, uma diminuição. Um ponto em meia, passo anterior sobre ele, duas diminuições. Vamos ter que tirar o marcador aqui para fazer um ponto em meia e passo anterior sobre ele, 3 diminuições. E olha só que legal, eu já vou colocar esse ponto para o lado de cá, porque ficou certinho os 9 pontos que eu tinha para o trançadinho. Então, eu faço 3 tricôs, 2 pontos para trás, um ponto em meia. Viu por que o nosso decote vai calhar certinho com o desenho da nossa peça? Pois é, gente, eu testei aqui em casa, deu certinho. Da primeira vez que eu teci não tinha dado não, mas eu decidi parar o decote junto com o desenho da nossa peça para que a gente não sofra muito, e agora eu fiquei com aquele primeiro bloquinho de pontos em meia tricô e com o segundo bloquinho certinho dos pontos do trançadinho. Carreira 86, todos os pontos agora são em tricô, porque a gente tece os 7 pontos desse bloquinho inicial e os 9 pontos do trançadinho. Deu para entender? Então aqui ficou fácil, viu, gente? Só tecer a carreira em tricô. Na carreira 87, nós vamos fazer mais uma vez o desenho. Então vamos lá. A gente faz os 3 primeiros pontos em tricô, porque nós estamos pelo direito, tá? Fio para trás, vamos fazer o trançadinho. Cadê minha agulha? Deixa eu pegar minha agulha, peraí. Achei a agulha, gente. A agulha saiu correndo. 2 pontos, vão para trás do trabalho, um pontinho em meia, volta. Eu não, acho que vocês não aguentam mais esse trançadinho, gente. Vai ficar na cabeça de vocês. Aí a gente devolve o fio, faz 3 pontos em tricô. E depois os pontos finais da carreira são em meia, seguindo o motivo novamente, tá bom? Essa é a carreira 87, uma carreira pelo lado do direito. A gente vai girar o trabalho agora. Na carreira 88, sempre agora o avesso vai ser em tricô, porque o nosso ombrinho tem que crescer. É por isso que a gente está seguindo, tecendo. Então, eu já fiz o decote, já arrematei pontos perto do decote. Agora o meu ombro está ganhando altura. Termino a carreira 88 fazendo todos os pontos em tricô novamente. A peça tá quase acabando, viu, gente? A gente vai fazer a mesma coisa, só que pro outro lado daqui a pouco. Prontinho. Vamos lá para a próxima carreira. Vamos novamente fazer o nosso ponto decorativo
com 3 pontos em tricô, fio para trás. Vamos fazer o trançadinho. Eu deveria ter acelerado essa parte no vídeo, não acelerei, porque esses vídeos são voltados para os amigos iniciantes, vamos ter paciência. Qualquer coisa, se você quiser, gente, eu faço minutagem do vídeo para você poder acelerar, caso você seja iniciante, mas tem como controlar a velocidade aqui no YouTube. Você pode acelerar os vídeos ou pegar a receita escrita que já está tudo detalhado. Vamos girar então para a carreira do avesso. Na carreira 90, novamente, todos os pontos são feitos em tricô e a nossa peça está quase terminando. Então aqui também não tem nenhum segredo. Passe o marcador, vamos tecer do primeiro até o último ponto em tricô. Terminei a carreira 90, giramos a peça pelo lado do direito, a carreira 91 mais uma vez, repetindo o motivo do nosso casaco. Então aqui eu só vou deixar registrado. Sim, eu poderia ter acelerado o vídeo, mas vamos lá, gente, paciência. É para que as pessoas mais iniciantes possam tricotar junto com a gente, não tenham dúvida. Se eu já gravei, já tive maior trabalho, então custa nada a gente ter um pouquinho de paciência. Se você quiser acelerar o vídeo, não tem problema. Terminei a carreira 91, prontinho. Carreira 92, adivinha só? Todos os pontos em tricô. O avesso da peça agora fica muito fácil de tecer. Bom, a gente seguiu então tecendo o ponto decorativo apenas nos pontos do ombro, né? E agora a nossa peça ganhou altura. Quando ela ganhar altura, a gente já pode terminar o nosso trabalho, porque daqui para frente a gente já conseguiu a altura, conseguiu tudo que a gente precisava. Então, pelo direito, a gente arremata tecendo meia, meia, passo anterior, meia, passo anterior. Esse aqui, gente, é o arremate em ponto meia, que se você tem dúvida, tem vídeo aqui no canal para você ver a aula com bem detalhe, bem calminha. Então, eu vou passando um ponto sobre o anterior, cuidado para não apertar muitos pontos, aqui a tensão é muito importante. Tira o marcador, não precisamos mais. E dessa forma, eu termino o ombro esquerdo de quem vê a nossa peça, de quem veste é o ombro direito. Então, tô terminando aqui o meu arremate. E para o vídeo não ficar extenso, eu também vou encerrar esse primeiro vídeo aqui. Prontinho. A gente vai deixar aproximadamente uns, não sei, gente, um espacinho bom de fio, não precisa ser muito, porque a gente já tem fio para costurar a peça. Passo o fio dentro desse pontinho que a gente esticou, travo e o nosso ombro está finalizado. Deixa eu mostrar a peça aqui para vocês, porque agora a gente vai seguir para o segundo ombro. Bom, gente, como eu falei pra vocês lá no começo do vídeo, eu vou pausar ele bem aqui porque fica mais fácil pra eu editar do lado de cá, mas a parte número 2 eu libero assim que eu terminar. Lá no blog tem mais categorias de coletes, casacos, peças pro inverno, cachecol, acessório. Se você quiser, é só fazer uma visitinha no Blog by Day e não esqueça de compartilhar o resultado do seu trabalho com a gente utilizando #BlogByDay lá no Instagram. Beijo gigantesco e a gente se vê na parte número 2. Tchau!